E aí pessoal, Formiga Elétrica na cobertura da CCXP 2015 e a gente preparou um conteúdo bem bacana, aí a gente conseguiu falar com um monte de gente legal, a gente falou com vários artistas alternativos da cena do quadrinho nacional, a gente falou com Magenta King, com João Azeitona, Omar Vignoli, Will, Kiko Garcia, Emílio Barassal, Rafael Albuquerque. Fora outros caras que vocês devem conhecer, como Dan Didio, Mike Deodato, além de artistas fenomenais como Esad Ribit e Mike McCone. A gente também fez uma matéria super bacana com as mulheres dos quadrinhos, com a presença de Ana Luisa Kohler, Juliana Loyola, Bianca Pinheiro e Samantha Hitt. É isso aí, com vocês, nossa cobertura da CCXP 2015. Social Comics é uma ideia de aproximadamente 2 anos, de 3 amigos que já se conheciam e tinham um interesse em fazer. Diariamente a gente recebe dezenas de artistas que colocam seus quadrinhos e até editoras famosas nacionais e internacionais. E aqui na Comic Con está sendo meio que uma consolidação desse trabalho do ano. A gente fechou uma parceria agora com o Maurício de Souza Produções, com o Instituto Ayrton Senna, com os quadrinhos do Seninha, com a JBC, com a editora Nemo e finalmente com o The Umbrella Academy, que é um dos quadrinhos mais famosos hoje do mundo, que pertence à Dark Horse e veio por intermédio da Devir. Então está sendo uma coisa extremamente gratificante, são anúncios poderosos no universo do quadrinho e que consolidam e solidificam a intenção do Social Comics e literalmente revolucionar o mercado de quadrinhos nacional. Hoje é um desafio muito grande para as editoras no mercado produzir os quadrinhos físicos, porque é um risco muito grande. Às vezes a obra é interessante, a editora gosta do quadrinho, mas existe um risco se aquele quadrinho vai performar dentro da expectativa que a editora e o próprio artista tem. Então existe todo um custo de você levar esse quadrinho até as prateleiras e distribuir no Brasil inteiro. A gente acredita que o Social Comics pode ser um atalho para você avaliar a performance daquele quadrinho. Algumas editoras até já confessou para a gente que uma das frustrações que ele tem em função desse desafio é de dizer não para muitos artistas. E com o Social Comics eles falaram que agora eles vão dizer sim para todo mundo. Vão de repente criar um contrato de performance falando assim, olha, eu vou publicar o teu quadrinho no Social Comics e dependendo da performance que você alcançar na plataforma, a gente te publica fisicamente, porque ele já tem insumos reais de como que aquela plataforma, como aquele quadrinho pode se comportar no mercado. Então sim, eu acredito que o Social Comics veio para revolucionar essa questão de permitir esse canal do quadrinho até o leitor. A grande inspiração do Social Comics é o Netflix e Spotify e outras plataformas de streaming digital. A diferença, a nossa mídia é diferente, não é uma série, não é uma música, é um quadrinho. Eu acho que o grande diferencial do Social Comics hoje é que a gente não tem quadrinhos só de editoras, só de gente consagrada. A gente tem hoje aproximadamente 700 artistas independentes de todo o Brasil, pessoas como o Daniel HDR, pessoas como o Mike Deodato já em outro nível, como também temos artistas que estão crescendo cada vez mais, o Guilherme de Souza, que hoje produziu o quadrinho como A Última Bailarina, que é fantástico, eu particularmente sou muito fã. Então assim, existe uma leva de artistas independentes que precisavam de um canal e a gente entende que a gente pode funcionar como esse canal. Aqui dentro da Comic Con a gente trouxe várias novidades, mas assim, o mais principal é que nós acabamos de anunciar, Vagabond, que nós vamos trazer desde o volume 1, exatamente como é a edição da Morning, que é a edição original, que foi lançada no Japão lá não há muito tempo, na verdade, e que provavelmente vai ter a mesma qualidade de Planets, que já foi um sucesso esse ano, que é ter orelhas, é papel offset e num preço que realmente é acessível ao público. O outro lançamento que nós anunciamos também, esse também sem data ainda, até mesmo o formato, a gente ainda não sabe exatamente como ele vai ser feito, é o One Punch Man, que é um novo sucesso no Japão, um grande sucesso, e o público brasileiro pediu bastante, então nós estamos trazendo também ano que vem o One Punch Man para todos os leitores de mangás do Brasil. Então o mercado expandiu muito, hoje tem fila para entrar no stand da Panini para fazer compras, então eu acredito que essa é uma tendência de crescimento de mercado. E isso não acontece apenas com comics, não acontece apenas com seriados de televisão, isso acontece com os mangás também, acontece com todos os tipos de cultura, principalmente a cultura geek.
a gente está lançando vários títulos, então a gente está trazendo Blade of the Immortal de volta, Our Need Skill, edição de colecionador, caprichada, com verniz na capa, página colorida, o Blade mesmo tem página colorida que a gente conseguiu, Lovecraft em mangá, uma edição caprichada com orelha, Vitamin, é uma edição única, fala de bullying, é bem legal, é mangá pra banca. Combo Rangers, segunda graphic novel do Yabu, da nova fase dos Combo. Robô Esmaga, álbum nacional, é um webcomic que a gente transformou em quadrinho do Alexandre Lourenço. E Another, a novel do Another, né? A gente trouxe o Hiroki Ohara, o mangaka do mangá do Another, adaptação, e estamos lançando o livro que deu origem ao mangá. Aliás, como fã, eu tenho que falar, obrigado por trazer o Ultraman pro Brasil, cara. Imagina, eu acho muito legal ouvir isso, porque na verdade eu sou fã também, então eu trouxe porque é uma coisa que eu gosto. Em geral, a gente tenta também publicar coisas que a gente gosta, né? E eu acho que além de Ultraman ser um negócio muito legal, esse mangá é bem bacana. Eu acho que os caras conseguiram mesmo trazer o mito do Ultraman para os dias de hoje, né? Quem conhecia... Para uma nova geração, né? Eu ia falar, quem conhecia e gostava vai adorar as referências, e quem nunca leu consegue ler a história, que é uma história muito bacana, muito redondinha. Então, pô, acho legal que você esteja gostando, eu estou gostando muito também de trazer. O mercado tem como absorver toda essa produção? Existe público para tudo isso? Eu acho que sim, porque o que acontece é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, e não só em mangá, mas em comics e em tudo. As tiragens em geral estão diminuindo, por muitos fatores, como concorrência de outras mídias. Antes não tinha TV a cabo, internet, etc e tal. Então as pessoas leem menos, mas não só isso, é um fenômeno mundial. As tiragens diminuem e aumenta o número de lançamentos. Então eu acho que sim, eu acho que tem público para tudo isso, porque na verdade você está lançando coisas mais diferentes para públicos específicos. Então eu não acho que vai saturar, eu acho que está só havendo uma mudança. Você tem números iguais no mercado, só que você tem mais títulos com tiragens menores. Então eu acho que dá para todo mundo. E a gente veio direto aqui para o Beco dos Artistas, onde nós encontramos ninguém menos do que Esad Ribic, um dos melhores desenhistas da atualidade, e ele fez a gentileza de nos dar uma exclusiva. Mr. Ribic, thank you very much for this. Thank you for having me. I started working in Marvel back in 2000, 15 years ago, when they were still bankrupted. And back then they were attracting artists and writers with creative freedom. They couldn't compete with the DC at that point with page rates and stuff. After a while I found out that basically if you want to do something your way, if you want to do projects that you would feel something about, you can, but you have to fight for it. So it's easy to get work every month on whatever they're doing. They always need art on something, but if you want to do some particular stuff, you have to fight for it. Already did Thor 10 years ago because I did a painted mini-series called Loki. That's when I kind of decided what my version of Thor and Loki would be. I like their versions of being more like connected to source material, to be something that Vikings might appreciate as their gods, because usually Thor is very theatrical and very clean, and that would be something that would probably be totally alien to those people. So my version is basically something that Viking might imagine Thor to be. I grew up on a lot of comic books, and I always, had the emotional response to that stuff. I was always a painter, and I think in values, which is a painting thing. I don't think in black and whites, in graphic terms, I was happy that I could develop a style that was fast enough to be able to do a monthly book.
but it still retains some of those qualities of painted stuff. So basically what I do is just pencils plus Photoshop. You know, I do grayscales and some extra stuff which basically allows me to control the light, so I render everything in grayscale. The leftover work for a colorist is pretty simple because really most of it is just laying down the colors and adding the highlights to it. Some of the highlights I already did in grayscale, so you just follow the logic of what's already there, and that's what you do. Nós estamos aqui com ninguém menos do que Dan Didio. We've got a lot going on right now. We're actually, once we get into the new year, you're going to see a lot more of these stories starting to come together. We have some big events with in the US for the number 50 books. Our talent seems really re-energized, and more importantly, we're looking to create those big stories that we know the fans enjoy so much. What we see is increase in interest and sales in our collections, our books. For the periodicals though, things pretty much remain the same, and it's important for us, as much as the movies are big and the TV shows are exciting, we really try to build our own stories, and I like us to look at the comics as the inspiration and the source for all these great movies and ideas that are being done in all the other media. So it's important for us to keep on putting new ideas and constantly trying to push the envelope and make it more exciting for stories later down the road. I say we always got to take risk, we always got to take choice. It's important to understand and respect and build off your past, but if you keep on just repeating it, then you're not attracting anybody new. So our goal is always to find ways to freshen up and excite and challenge our audience. And for me, you're always going to find people who are going to love our books and people who are going to hate our books. And I think that's a good thing. And the important thing about DC and Marvel is we're always going to challenge each other. We're going to fight for talent, we're going to fight for attention, and that's a good thing, because the more that we get competitive and try to increase the quality of our material, I think the fans win at the end of the day, and the fans will decide what works and what doesn't work. Anything that attracts people to come into a store to find comics is a good thing. We want as many people reading comics as possible, and when they do, hopefully they can see our books and enjoy them the best. The work that I'm best known for, I guess Teen Titans maybe for DC, and probably maybe Spider-Man for Marvel Comics. Right now I'm just drawing covers, so I'm drawing Star Wars covers and Deadpool covers, just lots and lots of covers. I think the movies are fun, but I don't see them bringing any more readers into comics, really. I don't think the readership has increased significantly. For the movies, it looks like it's great business and great news, but for comics, no different at all, I don't think. American comic books will probably go the way of European, with graphic albums, and of course digital. If digital is successful, then I think the monthly comic books will probably go away, the printed comics, which is kind of sad for old people like me, but for young people who want to read comics on their phones or their iPads, it's fantastic. Eu cresci muito como profissional, como artista, trabalhando com eles. Sou muito bem tratado, e fora o reconhecimento que eu tenho por estar trabalhando na Marvel, né? Só isso já é um prestígio. Você ser um artista da Marvel já lhe traz já lhe abre portas, né? Até 2019 ainda estou por lá. Vamos ver se continua. No Brasil é isso aqui que você está vendo, né? Quadrinho tá uma febre, assim. Eu nunca vi isso no Brasil em termos de quadrinhos. Então tem um mercado se formando muito forte. Você vê pela quantidade de eventos que estão surgindo, quantidade de editoras, lançamentos. Então tem um público novo se formando. Parte disso vem por conta da internet, de a gente poder divulgar os nossos trabalhos para o mundo inteiro. Parte vem dos filmes, do cinema.
O cinema está trazendo o público que a gente tinha perdido para a mídia do próprio cinema e da mídia eletrônica. Eles estão trazendo de volta. O povo está começando a se interessar por quadrinhos e lendo quadrinhos de super-heróis ele termina lendo outro tipo de quadrinhos. Então está formando uma geração nova de leitores. Então é um momento muito bom, assim, eu quero ver onde é que vai parar. Estou cozinhando alguma coisa com Bendis autoral, mas a gente ainda vai ver quando é que sai. E estou trabalhando em um novo trabalho autoral no Brasil, pela Mino, mas ainda está sem prazo, mas já comecei. Tem a tendência sempre estar envolvido em projetos mais autorais, mesmo dentro da DC. Se for ver, tem uma carreira muito mais extensa fazendo coisas para Vertigo, para o Vampiro, do que, por exemplo, super-heróis ou algo assim. Mas não é isso que me faz escolher projetos, é o quanto eles me interessam, sabe? Então, por exemplo, se a história me interessa, se a ideia me interessa, é algo que eu vou querer fazer, enfim, sendo uma coisa de super-herói, sendo uma coisa mais autoral. Só que, evidentemente, o lance de ser autoral nos dá uma motivação talvez um pouco maior, né? Então, acho que por isso eu tenho me envolvido mais com esse tipo de trabalho. Eu acho que quando a gente faz um processo autoral, ele se tem mais coisas para fazer, né? A gente está envolvido em todas as etapas do processo. Quando a gente faz um trabalho, por exemplo, quando eu trabalhei em Batman, eu só estava preocupado em desenhar aquela história. Agora, por outro lado, também tem um grau de satisfação muito diferente, né? Porque como a gente está envolvido, apesar de dar mais trabalho, também é uma coisa que sai mais com a cara que a gente imaginou, sai uma coisa mais pessoal mesmo, né? Uma das coisas que eu tô mais envolvido e tô até muito orgulhoso é essa editora, Stout Club, que a gente tá atuante aí desde o final do ano passado, né? E tá com uma série de livros bem bacanas, assim, não só meus, mas de outros autores também. A gente tá tentando trazer coisas novas e interessantes pro mercado brasileiro. E uma das coisas que a gente vai lançar, eu acredito que nos próximos 2 anos, que eu vou estar envolvido, é um projeto com o Jorge Furtado, cineasta. É um cara que eu admiro muito, gosto muito do trabalho dele. A gente está fazendo uma graphic novel histórica que deve sair em 2017, algo assim. Que pra mim é uma coisa que está me fascinando trabalhar nesse projeto. Superman taught me everything I know about ethics and morality when I was a child. He taught me that being smarter is better than being stronger. Helping people is its own reward. And those are very important lessons for me to learn as a boy. That's what Superman means to me. These days, a lot of the inspirations when I get up in the morning is I'll look at the news, and I'll look at science news in particular to see what breakthroughs have been made, because that's very important when you're a superhero writer. And then just look at the news, look at the world around me and see how they're reacting to certain things. Is there a way to make a story out of it? Is there a way to make a story out of some of the darker things that's happening? That and give more optimism and hope to it. That the idea that there is a way to triumph over this stuff. That's what inspires me. Well, at first it didn't really start out being comic. It was sort of normal or regular superhero, but then we started throwing in some humor and people liked it, so we started adding more and more, and that's when people really seem to enjoy it. I'm working on a creator-owned series that essentially I'm creating my own sort of comedic superhero universe, so hopefully that'll be out next year. Oh, in the movies? Wow, I mean, there are so many ways it could go. I mean, Marvel's got their plan going, and it's, I think, by all measures, very impressive. Who knows what they're gonna do for the future stuff? And DC's just getting started. There's so many possibilities. It's like comics. I'm like, there are going to be some that are funnier than others, like Guardians, and some that are more serious, like Batman. There's a million ways it can go. It depends on the storyteller.
And I would like just to say that I loved your hairstyle. And I love yours too. Eu tô trazendo Anarquia, que é essa HQ aqui, tá? E fala de uma personagem, né, a origem dela, que é de uma personagem que lida essencialmente com duas coisas. A primeira é justamente corrupção, propina, caixa 2. Ela investiga os poderosos, né, corruptos, né, sejam políticos, empresários, autoridades e joga toda a porcaria deles no ventilador, expondo para a sociedade, fazendo a sociedade se virar contra eles e também para mexer um pouco com os brios da sociedade, que as pessoas às vezes são um pouco apáticas em relação a tanta corrupção. O segundo item que ela lida é com a vigilância em massa, coisas relativas a Wikileaks, o caso Snowden, esse problema de falta de privacidade que a gente está tendo, que a tecnologia ela está virando assim a maior ferramenta, né, a internet mais especificamente, a maior ferramenta de controle das autoridades que existe, né? Tira qualquer assim emancipação da população, qualquer poder da população. Nós ficamos à mercê deles e eles vão ficar sempre no topo da pirâmide. A gente nunca vai sair da base, nunca vai ter esse poder enquanto eles tiverem tantas informações sobre a gente. Ela pode ser lida gratuitamente na internet, no nosso aplicativo no Google Play. Então você pode baixar lá para Android, ainda vai sair para iOS, vai sair ainda para Windows Phone. Quem tem Android, tanto tablet, celular e tal, pode baixar o aplicativo gratuito, as edições são gratuitas. E agora a gente está pela primeira vez lançando um encadernado com as 4 edições em formato físico, para quem curtiu o digital comprar o físico e ter o físico, né? Porque muita gente gosta de colecionar esse tipo de coisa. O Daniel Mildenlov, ele é o vocalista, compositor, ele é o mentor, né, da banda sueca de prog metal Pain of Salvation. Eu e o Daniel, nós ficamos bastante amigos de 2005 para cá. E em algum momento surgiu a ideia de fazer um projeto de quadrinhos com ele, que seria baseado no material da banda, mas que não conta sobre a banda exatamente. É mais uma história policial, uma história de mistério, que tem elementos dos álbuns da banda. É um projeto que a gente está fazendo com um carinho enorme, então é um projeto que está indo bem devagar, entendeu? Bem no passo a passo, né? Muito assim, com muito carinho, ele está acompanhando de perto e a gente ainda não tem data para lançar. Estou com várias oportunidades assim de ir para o mercado internacional, graças a Deus. Essa é uma delas. Ter assim o apoio, o suporte, né, a participação de uma banda como o Pain of Salvation é um negócio assim sem precedentes, assim. Eu não tenho palavras para dizer, entendeu? Eu tenho sorte de ser amigo do cara. Sou Magenta King, na verdade Rodrigo, e eu sempre curti muito desenhar desde toda aquela história que toda artista tem, que desenha desde pequeno, parará. Aí quando eu comecei a realmente fazer as paradas sérias como ilustrador, eu falei, pô, quero fazer quadrinho também. Entrou nessa parada de falar, meu, é difícil você fazer por editora, porque editora já quer uma coisa que vai vender e tal. Então, com Catarse, com todas essas mídias que tem pela internet, dá pra gente fazer de uma vez, entendeu? Então, é aquele lance assim, a gente acaba fazendo, a gente tem muito mais controle em cima do trampo. É mais difícil ganhar o dinheiro porque não vem tanto, mas você recebe tudo, sabe? Assim, por um lado é muito legal e é legal que você tenha um contato com o pessoal que gosta do seu trampo, que quer o seu trampo. As minhas influências hoje em dia são muito mais de quadrinhos, pouca coisa americana, sei lá, o Paul Pope é um puta influência, mas eu tenho muita coisa do Japão, tipo Tai Matsumoto, Katsuhiro Otomo, essas coisas meio clássicas assim. Moebius que todo cara tem, entendeu? Todo mundo deseja falar, eu gosto de Moebius, não dá pra não gostar. Fiz muito quadrinho pequeno, tipo 16 páginas, 32 páginas e tal, aí eu falei, meu, eu tenho que fazer um grande e tal. Entrei no Catarse, consegui a grana e fiz o 9 horas, que tem 160 páginas, tem sketchbook. Assim, como eu sou de criação, de fazer sketchbook, eu quis colocar no quadrinho isso, né? E ele é tipo um álbum de viagem, assim, um diário de viagem da viagem que eu fiz ano passado pro Japão. E eu falei, cara, quero tirar alguma coisa disso. Fiquei um ano inteiro pensando, pô, vou fazer um
negócio meio autobiográfico e tal. Falei, puta, caguei, falei, não vou fazer. Vou fazer um negócio realmente, tipo, os personagens vão ser baseados na gente, mas a história vai ser piração. Então aí eu coloquei um monte de referência, tem tipo Bill Murray no meio, tem tipo uma cacetada de coisa. E assim, foi o mais perto de sketchbook que eu consegui chegar na mídia de quadrinhos. É uma coisa que eu queria há muito tempo, sabe? Libertar o traço, não ficar naquele negócio que a gente aprende, você tem que fazer de final, pega o pincel de um lado da página, dá uma respirada e vai, sabe? Que não, queria fazer traço torto, traço feio e rolando assim. Tá dando certo, eu curti. Trabalho assim com um quadrinho independente é um trabalho bem difícil, né? Bem árduo, né? Porque é muito solitário, né? Tem que escrever, pesquisar, ir atrás, né, de coisas para você se inspirar e depois a produção em si, né? Então horas e horas, meses desenhando, né? E cuidando de toda a produção. Além disso, a gente tem ainda que conciliar com o trabalho mesmo, né? Do dia a dia, né? Que ajuda, que paga as contas, né? O quadrinho independente, pelo menos para mim, dificilmente eu posso dizer que ajuda a pagar uma conta, né? Quando muito vai empatar alguma coisa ou outra. É um trabalho que a gente põe muito assim, o amor mesmo, né? Na ponta do pincel, da caneta, né? Aí agora falando do Catacumba, né? Eu tô lançando agora o número 2, tanto o número 1 quanto o número 2 reúne 3 histórias, né? Fechadas com um tema em comum. Então o número 1 são histórias com pavor na escada. Acontece alguma coisa de pavoroso ali numa escadaria. A escada é o elo de ligação entre as histórias. E o número 2 são as loiras, né? A loira do banheiro, a loira do espelho e a loira do asfalto. Além das histórias que o pessoal já conhece, são influências que eu trago assim desde criança, que meu pai contando na estrada, meu pai e minha mãe quando a gente ia viajar. Então eu trago um pouco disso, que é essa coisa das histórias contadas, né? E aí depois também as que a gente vai lendo, vai assistindo, né? Então reunir tudo isso nesse material aí, com aquela intenção de fazer uma pegada clássica, né? Um terror preto e branco, aquela coisa, né? O Catacumba 3 já tá nascendo aqui na cabeça, só preciso esperar virar o ano com calma, né, e começar a escrever. Tenho ideia também para coisa um pouco maior, mas assim, eu preciso viabilizar, né, ver como é que vai ser, se vai dar, se não vai, tempo, dinheiro, né, essas coisas, né, porque também provavelmente é por conta, né, que eu vou fazer, né, então tem que ir casando tudo no seu tempo, né. Mas o Catacumba 3 em janeirão já começa a escrever já. O trabalho com os independentes começou, primeiro, o mais relevante que a gente fez foi uma trilogia com 3 zines que eu fiz junto com o Santo Louco e o Walter Pax, que foi lançado em 2009 no FIC. Daí de lá pra cá, todo ano tem pelo menos um lançamento de trabalho independente. O do outro FIC foi esse amarelinho que a gente tem, que é A Caça, que é uma história adaptada com o roteiro do Carlos Ferreira. Esse ano tem outro do Carlos Ferreira, que é o Esqueleto, que ele escreveu 2 histórias e eu desenhei elas também. E de personagens mais conhecidos, o trabalho que eu fiz no Secret History Foot Club com o Matheus também, das Tartarugas, acho que talvez o pessoal conheça mais, né? Seja isso. Eu fui o colorista dessa história, o Matheus escreveu e desenhou a história toda. A gente produziu a minissérie, foram 4 revistas e a aceitação foi muito boa, gerou produtos em edições especiais que a gente tem aqui. Então foi muito legal ver a aceitação do pessoal. E acho que esse trabalho com as tartarugas gerou inclusive outros trabalhos lá fora. Eu consegui uma edição do Robocop também que eu desenhei, que saiu junto com o filme novo, que agora já não é mais tão novo assim, né? E gerou outro trabalho que eu também gostei muito de fazer, que foi esse das sufragites, né? Que mostrava a situação da mulher na Londres vitoriana, que também vai ter o filme esse ano, com as mesmas personagens também. Então foi muito legal fazer, foi bem massa fazer. Eu faço quadrinho já há uns 20 anos, comecei fazendo fanzine na Gibiteca e tal. Eu sempre gostei de desenho. E
Minhas influências mais de quadrinho é mais de super-herói, Marvel e DC, né? John Byrne sempre é meu estilo, até hoje acho que parece um pouco. E hoje tem uma porrada de coisa que eu gosto. E produzindo, faço os quadrinhos pro Laudo, né? Que é meu sócio no estúdio Banda Desenhada. Eu faço mais arte final e cores. E com desenho eu faço mais o Coelho Nero. Eu comecei como um passatempo, né? Pra fazer algo pra mim. E já fiz 2 coletâneas de tira que eu lancei independente, né? Banquei do bolso, assim. E tá vendendo bem, tá? Um momento bacana para se produzir quadrinhos. Com o Laudo a gente tá produzindo uma que passou no PROAC, né? A Cadernos de Viagem. Eu vou fazer a cor. Tem um outro quadrinho que eu estou fazendo arte final chamado Vulcan, que é do Alan Albuquerque, desenho do Eduardo Viena, eu faço arte final, que também é para o ano que vem, são 90 páginas. Eu estou vendo como editora para publicar uma coletânea do Nero, do Coelho Nero, para o ano que vem também. Eu estou 10, 11 anos aí, eu estou nessa coisa de quadrinho independente e eu praticamente vivi essa mudança, né? Porque lá atrás você não pensava em comer quadrinho independente, hoje e a gente está numa realidade totalmente diferente, bacana, mas ainda não é o ideal, né? Ainda o que a gente chama de mercado não existe de verdade, assim, tipo, ó, o cara só faz quadrinhos, né? Algumas pessoas acho que até fazem só quadrinhos. No meu caso não é bem assim. Eu faço quadrinhos, tento fazer quadrinhos a maioria do tempo, né? Me envolver em projetos, né? Que me possibilitem fazer quadrinhos a maioria do tempo, mas na verdade a prática não é muito assim. No começo eu participei de muitas revistas independentes, então eu não tinha uma revista minha, mas eu participava numa revista de outro, então isso foi criando ali a possibilidade das pessoas me conhecerem o trabalho. Aí sim, lancei revistas também, e agora lançando o 1000 Léguas Transamazônicas, é um quadrinho que junta o Júlio Verne e o Barão de Mauá, né? Os dois num encontro inusitado e totalmente fantasioso, né? Pela Amazônia, pelo Brasil em si, né? Viajando numa máquina que saiu da mente do Júlio Verne e que o Barão de Mauá, com o empreendedorismo dele e a vontade dele de materializar coisas, foi lá e construiu de fato a máquina. E é isso, a história é uma aventura, é para divertir, né? Na verdade, a gente trabalha com a mídia, né? Ela não tem um gênero específico para ela. Os quadrinhos ainda são um ambiente masculino, né? Mas a gente está tendo cada vez mais mulheres produzindo, apresentando trabalhos diferentes, né? Enfim, diversificando a produção brasileira. Para mim, como mulher, às vezes fazer quadrinhos é um pouco mais complicado, porque as mulheres ainda têm grande parte da carga do trabalho doméstico, né? Então a gente tem que fazer quadrinho, lavar roupa, lavar louça, fazer comida, né? Então isso daí também não deixa de ser uma luta ainda. Cresci lendo muito Marvel e DC. Então assim, eu fui muito influenciada por John Byrne, o George Pérez, demais, assim, nossa. E isso daí é uma coisa que fica na gente, né? Uma coisa que fica demais, que eu aprendi a desenhar com eles, na verdade. E depois que eu fui começar a ir, assim, conhecer o quadrinho francês, né? O franco-belga. E eu vi, assim, que tem muitos estilos diferentes, foge um pouco daquele estilo mais formulaico, assim, do comics, né, americano. E eu sei que eu acabei, assim, me estimulando a produzir um estilo meu, né? E o que você falaria pra menina tímida em casa que pensa em fazer quadrinhos, mas ainda se intimida um pouco por ser um meio que ela olha, assim, à primeira vista, ela vê um meio masculino? Eu diria pra ela vir aqui pra Comic Con Experience. Tem muitas mulheres aqui, tem a gente aqui do Estúdio Complementares, né? Que a gente faz quadrinhos, produz projetos e também atua no ensino, né? Que às vezes para as meninas é muito importante ter um ambiente acolhedor para ensinar, para aprender, e que ela realmente procurasse as colegas dela nesse meio, que tem muitas mulheres fazendo, que tem muitas mulheres produzindo, e que hoje está mais fácil.
quadrinhos, como toda forma de expressão artística, é uma coisa humana e não masculina, então obviamente as mulheres também podem fazer tranquilamente. As minas estão aí fazendo um trabalho bom, sabe? Que nem dos caras, então essa é a maior prova que a gente pode dar de que não é uma questão de gênero, de que é uma coisa que todo mundo pode fazer. E daí para as outras meninas que estão começando, ver uma menina que já faz é sempre um incentivo, assim. Eu lembro quando eu estava começando com a Chipcon e tinha a Ana Keller, por exemplo, falando, eu pensei, cara, eu quero ser que nem ela. Daí agora já vieram meninas dizer pra mim, eu quero ser que nem você, então o ciclo vai se renovando, é bem legal. Eu tô com os meus 2 livros do Bé, volume 1 e volume 2, e com os meus independentes também, o Dora e o lançamento, que é o Meu Pai é um Homem da Montanha. As mulheres elas estão ganhando cada vez mais voz, assim, não só no quadrinho, né? Eu acho que em geral. Então a movimentação, até o feminismo que hoje tem ganhado mais força a cada dia, ajudou com certeza nos quadrinhos também e em outras áreas também do mercado, eu acho. Então o que antes era muito o mercado masculino hoje já está mudando, assim. Então acho que é uma mudança positiva e uma visão assim diferente, né, que a gente consegue trazer pro mercado, eu acho. Ainda tem muito a avançar, principalmente na presença feminina dentro das histórias, mas assim, eu acho que eu tô vendo muita coisa positiva já. Eu consigo ver muitas histórias boas, assim, que tem representatividade feminina tanto nos personagens quanto em quem escreve, assim. Então, assim, eu tô muito feliz, assim, por estar melhorando cada vez mais, né? Porque há alguns anos atrás, assim, isso era muito difícil ver, assim. Então, eu acho que tá melhorando. E isso é bom, né? Eu acho que tá legal. Acho que todo artista tem aquela coisa do personagens guardados, ideias guardadas que a gente quer colocar pra frente. Primeira vez que a gente tá no Comic Con. Então, assim, a gente tá muito animado e com certeza no que vem a gente quer trazer coisas novas. Ela tá trazendo uma narrativa silenciosa, que é sobre uma bruxa que se apaixona. Ele não tem diálogo, porque como pra ela é muito difícil fazer o roteiro, então é 100% visual. Então tá sendo uma sensação aqui, lançamento, né? É a primeira vez que ela tá aqui na mesa, então tá bem legal. E depois desse trabalho já tem projetos para o futuro? Alguma coisa que vem por aí? Tem novos projetos, nova história. Aí vai vir uma nova história o ano que vem. Aí o ano que vem a gente vai estar aqui de novo com a história dessa daqui, que é o que o pessoal tá pedindo, esse aqui pro ano que vem. E amanhã sai um resultado de um concurso que ela tá participando. Aí vai ser uma das primeiras mulheres a tá se destacando aí. Então é isso, essa foi a participação do Formiga Elétrica na Comic Con CCXP 2015. A gente volta no ano que vem, a gente espera que vocês tenham gostado. Aquele abraço, pessoal, e entrem no site, acompanhem as nossas notícias, curtam o canal, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, ouçam nosso podcast que vai ao ar todas as segundas-feiras. E é isso, formigaelétrica.com.br. Falou! Falou!